Meu nome é Antônio Carlos Dyer. Sou conhecido aqui em Piratininga por Dr. Tutem. Sou advogado. Sou casado com a dona Lúcia. Tenho 5 filhos. Eu fui professor de educação física durante 37 anos. Fui professor de várias pessoas dessa igreja. Do pastor, do Milton, do Tony, do Fernando, filho do seu Fernando. Resolvi, depois que me aposentei, fazer o curso de advocacia e me formei em Direito. Já faz 31 anos que eu sou advogado aqui em Piratininga. E estou trabalhando, e vou continuar trabalhando. A minha família era uma família de origem católica. Eu nasci na Igreja Católica, me casei na Igreja Católica. Só que eu não era um católico assíduo, era um católico meio folgado, né? De vez em quando eu ia lá na igreja. Bom, e o tempo foi passando. Aí aconteceu um fato. O meu filho Ricardo casou com a Danusa. E a Danusa, ela era presbiteriana. E quando chegou aqui em Piratininga, ela começou a frequentar a Wiener. E frequentou por bastante tempo e participava do grupo caseiro. E o grupo caseiro, às vezes, se reunia na casa dela. E o Ricardo não fazia parte, ele estava fora. Aí, com o passar do tempo, ele convidava a mãe dele, porque o pessoal ia na casa dele e ele ficava meio deslocado, né? Aí ele convidava a Lúcia para ir fazer companhia para ele. E a Lúcia começou a ver, começou a observar o grupo, a participar do grupo e gostou da forma com que o grupo caseiro atua, né? E ela começou a frequentar a Wiener. Aí o Ricardo também entrou no grupo e começou também a frequentar a Wiener. O único que estava fora era eu. Então, às vezes eu levava minha esposa lá na Wiener, de carro, porque ela teve AVC, ela não anda, e deixava ela lá e vinha embora. Até que um dia eu encontrei com o Milton no corredor, e ele falou: ô professor, ele me chamou de professor, falou: ô professor, quando que o senhor vai vir aqui na igreja? Eu falei: eu venho, mas não está na hora ainda. Ele falou: já passou da hora. Eu falei: não, eu venho, pode ter certeza que é um compromisso que eu venho. E passou alguns meses, acho que uns 8 meses mais ou menos, até que eu me decidi a ir na igreja. E acabei levando um susto o dia que eu me decidi a ir na igreja. Foi o dia que caiu a parede lá. Caiu a parede da igreja. Eu falei: se eu for lá, é capaz de cair a igreja inteira. Aí eu fui, mesmo assim eu fui lá e foi na câmara aqui o culto, né? E eu assisti o culto, gostei muito do louvor, adorei o louvor, achei uma coisa linda, adorei a pregação que foi feita e adorei a forma de que se ora pelas outras pessoas. Eu nunca tinha orado para ninguém e por ninguém. Então me despertou. Eu comecei a frequentar o grupo caseiro, que o líder era o Milton e a Érica. E me interessei pelo grupo, pela participação, e depois o grupo dissolveu. Era muito grande o grupo, passou a ser 2 grupos. E eu passei a fazer parte do grupo do seu Oswaldo e da dona Elizabeth, que são 2 pessoas formidáveis, né? Além da Wiener ser uma igreja bem dinâmica, que você participa, que você lê a Bíblia, né, para entender as mensagens religiosas, o grupo caseiro é um suporte que se dá à igreja e a quem vai à igreja. Porque no grupo caseiro a gente aprende a conhecer as pessoas, aprende a vivenciar a problemática de cada um, aprende a tentar resolver o problema do outro, aprende a orar pelo outro. O grupo caseiro é um remédio para a alma. Eu, participando dessa forma, acabei sendo batizado juntamente com a minha mulher no grupo caseiro. Nós somos batizados no grupo. E de lá para cá nós continuamos frequentando a igreja, indo no grupo caseiro,
eu acho que é uma grande satisfação pertencer à Wiener de Piratininga. A frequência da minha família na Wiener mudou tudo. A gente não frequentava a igreja, a gente não participava de oração, a gente não tinha uma amizade fraterna com os demais integrantes da igreja. Aliás, a gente nem conhecia o pessoal da igreja. E isso mudou muito. O relacionamento, a vida, o comportamento da gente mudou demais. Porque a gente passa a ver a Bíblia, a ler. Coisa que eu nunca fiz. Eu tenho 71 anos. Eu passei 69 sem abrir a Bíblia. E agora eu vejo todos os dias. Antes de começar a trabalhar, eu abro e olho a mensagem do dia. Então, é ter rumo, é ter direcionamento. E a gente tem isso agora. Isso é muito bom. E por isso que eu estou na Wiener. E agradeço a oportunidade que Deus me deu de estar na Wiener. Obrigado, meu Deus. Nós estamos estudando sobre o livro de Hebreus. Vamos abrir o livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 20. Livro de Hebreus lá no Novo Testamento, lá no finalzinho. Hebreus 11, 20. Todos abriram? Eu tenho um hábito de quando eu estou estudando a palavra, eu pego várias versões. E tem várias versões, tanto do antigo quanto desse novo, que às vezes dão um entendimento melhor para a gente. A maioria que nós temos aqui deve ser da NVI. Então ela fala o seguinte, Hebreus 11, 20. Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Tem uma outra versão que chama Bíblia Viva. E ela fala o seguinte, que foi através da fé que Isaac, que é o que nós vamos falar, soube que Deus daria bênçãos futuras aos seus dois filhos, Jacó e Esaú. A palavra viva, outra, fala assim, pela fé, Isaac abençoou seus filhos, Jacó e Esaú, em relação às coisas que estavam por vir. Então veja, a palavra fala que Isaac abençoou os filhos de uma coisa que ele não sabia, mas que ele desejava ardentemente que fosse acontecer. Coisas futuras. Pela fé, Isaac está sendo escrito no livro de Hebreus como um dos heróis da fé. Não é isso que está no subtítulo aí da sua Bíblia? Heróis da fé? E esses heróis contam então a vida de Isaac. Vamos dar uma retomada nisso daí. Quem foi Isaac? O que significa o nome Isaac? Filho da alegria. Isaac chama filho da alegria. É promessa, mas Isaac significa filho da alegria. Da onde que vem isso daí? Vocês lembram que Isaac, filho de Abraão e Sara. Abraão e Sara, Abraão tinha 100 anos, Sara tinha 90 quando ele nasceu. Do ponto de vista biológico, impossível. Não dá uma mulher de 90 anos ter filhos. Pacífico até aí? Mas Deus havia falado já para Abraão que ele seria pai de muitas nações. E o tempo se passou, Sara não ficava grávida, e foi, e Deus falou novamente. Quando Deus falou, o Abraão deu aquela risadinha de canto de boca, assim, sabe, dizendo assim, ok Deus, mas eu sou idoso, né? E Deus também disse para Sara, e Sara deu aquela de, acredita, eu na menopausa vou ficar grávida? Peraí Deus,
tá brincando, e deu aquela risadinha. E Deus falou novamente, mas os dois ainda não acreditaram, porque o tempo estava se passando e ela não estava ficando grávida. E teve uma hora também que chega uma hora que já não tem mais o costume, a palavra fala aqui. Mas Sara ficou grávida aos 90 anos e ela teve um filho, chamado Isaac. Provavelmente parto normal. Então Sara aos 90 anos teve um filho de parto normal, que ela pôs o nome de Isaac. Isaac é esse que nós estamos falando aqui. Também tem a história que vocês sabem, que quando Deus falou assim: Abraão, leva o teu filho que nós vamos sacrificá-lo. Falou: peraí, Deus, o Senhor demora tudo isso para me dar um filho, agora chega e fala que nós vamos sacrificar? Está brincando? Mas Abraão não duvidou, ele foi. E uma coisa que eu estava lendo, a ideia que nós temos é que Isaac ele era pequeno, mas os estudos falam que quando Abraão levou Isaac tinha aproximadamente 20 a 25 anos. Era um moço com pelo debaixo do braço. Você imagina? Então, Abraão levando Isaac e falou: escuta, nós vamos sacrificar ao Senhor. Isaac falou: cadê o cordeiro? Aí Deus falou: Jeová Jireh, que significa Deus proverá. O cordeiro não chegava, o Isaac estava levando a lenha, e chegaram juntos, foram no altar. Abraão falou assim: deita aí. Isaac resmungou? A palavra fala que não. Isaac deitou ali, ficou esperando. Provavelmente Abraão organizou a lenha toda e estava com a faquinha para matar Isaac. Olha a situação, imaginem a situação. Um cara de 20 e poucos anos sendo no altar para ser sacrificado. Isaac não falou nada, pelo menos a Bíblia não relata isso. Quando Abraão estava no movimento para sacrificar, um cordeiro gritou ali do lado, tá? Aí Deus falou: não levante a mão contra o seu filho. Abraão foi, retirou Isaac dali, pôs o cordeiro, fez o sacrifício e eles voltaram juntos para casa. Isaac fala que não tem nenhuma referência que ele reclamou. Pô, pai, o que há, velho? Não tem. Isaac, uma de coisas, de personalidade dele, ele era um cara calmo, quieto, pacato. Passada essa fase, Abraão falou assim: então nós vamos casar Isaac. E foi arranjar uma mulher para Isaac. Só que Abraão falou o seguinte: eu quero uma esposa que seja da nossa linhagem. E mandou o servo dele buscar em Labão lá, alguém que fosse da linhagem de Abraão. E aí Deus mandou Rebeca, organizou a situação, tudo. Rebeca veio para casar com Isaac. Isaac tinha aproximadamente 40 anos. Então hoje os filhos que ficam até 25, 28, né? Mais de 30 em casa, Isaac também estava lá no esqueminha, tá? Com 40 anos, Isaac se casou com Rebeca. Rebeca veio e eles se juntaram lá. O fato é que Isaac, ele é muito parecido conosco. Ele é gente como a gente. E por que ele está descrito aqui? Né? Aconteceram algumas coisas. Quando Isaac se casou, 40 anos ele tinha, Rebeca também não conseguia ficar grávida. Rebeca ficou grávida daí 20 anos. Então Isaac tinha 60 anos quando nasceram os filhos dele. Isaac orou persistentemente ao Senhor
durante 20 anos, esperando um filho. Veja, Deus havia falado para Abraão que ele iria ser pai de muitas nações. Aí ele tem Isaac, um filho. Aí ele casa com Rebeca, que não consegue ter filhos. Aonde que está a bênção de Deus nessa história? Parece que ia cessar ali. Rebeca não conseguia ficar gestante, então cada menstruação era um chororô, né? Não tinha um beta-HCG positivo, não tinha lá na época, né? Mas assim, ela não ficava grávida. Mas quando Deus voltou a falar que você vai ser pai de muitas nações, Rebeca ficou grávida de gêmeos, Esaú e Jacó. E a gravidez parece que foi um pouco tumultuada. Lendo aqui a gente consegue ver. Os dois nenês se movimentavam muito. E aí Rebeca orou a Deus, falou: o que está acontecendo aqui? Eles fazem muita bagunça no útero. E Deus disse assim para Rebeca: eu estou dizendo no nosso dia a dia hoje, só para vocês entenderem, mas Deus falou assim: no seu ventre tem 2 nações, e elas vão guerrear uma com a outra, e o mais novo vai mandar no mais velho. Bom, Rebeca ficou com isso, e Rebeca teve os 2, parto normal, gemelar. O que a gente sabe, gêmeos cada um vem na sua bolsinha, não é isso? Nasce um, rompe a bolsinha, vem o outro. O fato é que a palavra fala que quando nasceu Esaú, que é o mais velho, ele era ruivo e peludo, cheio de pelo. Assim que nasceu Esaú, Jacó vem grudado no calcanhar de Esaú. Ou seja, não tem como serem bolsas separadas, era uma bolsa só. Hoje é a gestação de alto risco aqui para nós, quando os dois estão na mesma bolsa. O fato é que quando nasceu Esaú, o mais velho, tá? Provavelmente nasceu de cabecinha. Sai a cabecinha, sai o ombro, barriguinha, a perna não sai, era Jacó que estava segurando. E quando nasceu Esaú, Jacó nasceu também, em seguida, segurando ali no calcanhar. A palavra fala isso, nesses termos. E eu que estou romantizando, tá? Mas veja, nasceram então, daí 20 anos, Isaac orou durante 20 anos, Rebeca engravidou de gêmeos, e os gêmeos nasceram. E realmente, os dois eram diferentes, tá? Também não conseguimos explicar se eles são gêmeos univitelínicos, por que eles são diferentes, mas o fato é que Deus fez assim, né? Eles foram ficando grandes. Esaú era mais atirado, ele saía muito, gostava de caçar, então ele saía. E Jacó era mais sossegado, caseiro. E tem um dos versículos ali que fala que Isaac gostava mais de Esaú e Rebeca gostava mais de Jacó. Olha uma dessas coisas. Geralmente nós filhos a gente gosta igual dos dois, né? Quando nós temos dois. Quando tem um só, precisa fazer mais um, né? Aí acontece o seguinte: Isaac, ele tinha um tipo de predileção por Esaú, e Rebeca gostava mais de Jacó, né? Eles foram ficando grandes. Teve uma situação onde eles foram para uma região chamada Gerar. Isaac ficou muito rico, e numa dessas situações assim, onde ele e a família toda, os bois, ovelhas, iam tudo junto. Quando eles eram meio nômades, e eles foram para uma região chamada Gerar. E como Rebeca era muito bonita, Isaac mentiu. Ele falou o seguinte: essa moça é minha irmã,
Então Isaac mentiu. E todo mundo acreditou que ela era irmã dele, porque ele tinha medo que vai que eu falo que é minha esposa e eles me matam para ficar juntamente com ela. Mas numa dessas situações, Isaac estava acariciando Rebeca, e o chefe da região ali, chamado Abimeleque, ele viu os dois ali, e ele falou o seguinte: vocês não são irmãos, vocês são marido e esposa. Por que você fez isso? Onde já se viu um ateu, um ateu mesmo, dando bronca num judeu? Você imagina você que vem à igreja, ouve a palavra, lê a Bíblia, levando uma chamada de alguém que não lê a Bíblia. É constrangedor, não é? Aconteceu isso. O fato é que provavelmente, não fala aqui, mas Isaac se arrependeu e ele voltou a ter relacionamento com Deus. Mas Isaac tinha algum tipo de predileção. Isaac mentiu. Assim que Esaú se casou, ele se casou com mulheres que não eram da mesma linhagem. E, olha aí, Sara não gostou das noras. Isso acontece hoje ou não? Ah, imagina. Então, o fato é que a palavra fala é que Isaac e Sara ficaram desgostosos com o casamento de Esaú. Eles ficaram chateados, eles não se davam bem com as noras, tá? Sogra e nora já vem daí, tá? Então vamos lá. Quando então acontece uma situação específica onde Isaac estava ficando velho, estava ficando cego, e ele falou assim para Esaú, que era o filho mais velho e que ele gostava mais. Ele falou: escuta, vai então para a selva, mata uma caça, faz um ensopado para mim e você me serve, porque aí eu vou abençoar você. Nesse momento, quem que estava ouvindo? Rebeca. Rebeca estava ouvindo tudo que Isaac estava falando para Esaú. E Rebeca falou o seguinte, já que ela gostava mais de Jacó, e já que o pai iria abençoar o filho, ela falou o seguinte: Jacó, vem cá, vai ali no curral, mata 2 ovelhinhas, me traz aqui, eu vou fazer um ensopado bacana para o seu pai, que seu pai gosta, e depois você vai lá servi-lo, porque ele falou isso lá para Esaú. Jacó falou o seguinte: mas mãe, eu não tenho pelo nenhum, e Esaú é extremamente peludo, ele vai saber que não sou eu. Rebeca falou o seguinte: então vai lá, mata os cordeirinhos que eu dou uma forma, eu tiro o pelo das ovelhas, ponho na sua mão e ponho lá no pescoço, porque assim quando o seu pai lhe palpar, ele vai pensar que você é Esaú. Jacó falou assim: ótimo. Fez isso. Rebeca vestiu Jacó com as roupas de Esaú, que cheiravam animais, e foi levar o ensopado lá para Isaac. Isaac cego, ele tinha olfato e tinha o tato. E ele falou: mas você quem está aí, Esaú? É você mesmo, meu filho? Jacó falou assim: sim, sou eu. Mas a voz não é de Esaú, mas sou eu, papai. Então vem aqui, me dá um beijo. Por quê? Porque quando desce um beijo, ele ia cheirar para ver se era o Esaú mesmo. E Jacó estava com as roupas de Esaú e enganou Isaac. É você mesmo, você tem o cheiro dos animais silvestres. Esaú, meu filho. Isaac foi, comeu tudo e abençoou
Jacó. Olha a esquematização. Assim que ele se alimentou, abençoou, falou: olha, isso, deu a bênção do pai para o filho, pensando ser o filho mais velho. Jacó saiu, chegou Esaú falou: pai, acabei de chegar aqui com aquela caça que o senhor solicitou para mim. Esaú diz que tremeu. Ele falou: mas quem esteve aqui se não foi você? Esaú logo falou: foi Jacó. Você sabe o que significa Jacó? Usurpador, sacana. Jacó tem o nome daquele que faz tramóias, exatamente. O nome Jacó significa isso. Esaú ficou uma pilha. Aquele Jacó que fez isso, onde já se viu, papapá. E o Isaac não sabia o que falar. Ele falou: mas eu já dei a bênção. E Esaú falou: mas escuta, o senhor não tem mais nenhuma bênção para mim? O senhor só tinha uma? E Isaac pensou. Depois nós vamos ler aqui, mas a bênção maravilhosa que ele tinha dado era a bênção para Jacó, pensando que fosse Esaú. Mas aí Isaac abençoou Esaú de uma outra forma, mas ele também abençoou. Tanto que Hebreus 11:20, que nós lemos aí, fala isso. Foi pela fé que Isaac abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Então Isaac estava abençoando para o futuro deles. Uma coisa que nós já temos aqui: nós como pais, nós temos a obrigação de abençoar os nossos filhos. Nós temos a obrigação de orar pelos nossos filhos, de declarar palavras de bênção sobre os nossos filhos. Obrigação. Hoje mesmo eu estava falando com uma paciente que teve parto esses dias, e faz aí uma semana, e ela falou, Fábio, não estou dormindo, tal, não sei o que lá. Eu orientei tudo ela, mas eu falei: olha, abrace muito o teu filho, beije muito o teu filho. Toda vez que você estiver amamentando, ore lá pela vida dele. Isso vai fazer bem para você e vai fazer bem para ele. Hoje à tarde eu fiz isso, né? Abrace muito. Hoje um dos meus filhos estava na Noruega, não tem como abraçá-lo. O outro estava em São Paulo, não tem como. Mas enquanto eles são de colo, menorzinhos, abraça muito eles. Abraça, beija. Ai mãe, para, ai pai, para. Eles ficam assim, né? Abraça, não perca a oportunidade. É o tempo que vocês têm de abençoar os filhos de vocês estando perto. Nós oramos mesmo estando longe. Mas quando vocês estão ali perto, abraça eles. Isaac morreu com 180 anos. Mas ele mentiu. Ele foi sacaneado pela esposa, pelo filho, né? Isaac com certeza titubeou algumas outras vezes, muito parecido a mim. Talvez vocês não sejam assim, né? Mas ele é gente como a gente. E ele foi lembrado na palavra como um pai da fé, um dos heróis da fé. Tem uma frase de Max Lucado que ele fala o seguinte: Deus faz o que ele sabe fazer de melhor. Ele muda o que é comum e faz algo extraordinário. É isso que ele fez. E é isso que ele está fazendo com as nossas vidas desde que nós nascemos. Ele faz isso diariamente. Mas eu gostaria de abordar
alguns pontos sobre a vida de Isaac nessa noite. Se ele foi chamado o pai da fé, uma das coisas que chamou atenção foi a fé que Isaac teve, porque Deus falou também com Isaac que ele seria pai de muitas nações. A sua descendência vai ser como as areia da praia e as estrelas do céu. Não dá para a gente contar. Ou seja, de um filho, de 2 filhos, Deus iria fazer descendência. Isaac acreditou nisso, ele teve fé e acreditou nisso. A começar que ele orou durante 20 anos. Mas o que é ter fé? Hebreus 11:1, vamos abrir aí. Hebreus 11:1. Acho que isso você sabe de cor já, não é isso? Não? Então vamos lá. Hebreus 11:1 fala assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova de coisas que não vemos. Confundiu a cabeça? Vamos ver outras versões. Palavra Viva. O que é a fé? A fé é uma convicção segura de que alguma coisa que nós desejamos vai acontecer. Ficou mais claro? O que é fé então? É uma certeza de que aquilo que você quer vai acontecer. É a certeza de que o que nós esperamos está nos aguardando, ainda que a gente não possa ver. Então, fé é uma convicção, é uma certeza daquilo que nós esperamos. Outra versão, ora, a fé é a certeza de coisas que esperamos, convencidos das coisas que não vemos. Um exemplo, nós temos orado pela Érica, não é isso? A gente tem que ter essa certeza de que vai acontecer aquilo que a gente pede. Isso é fé. Fé é uma convicção, é uma certeza daquilo que a gente pede. Então, o fato de nós orarmos com convicção, aquilo que a gente pede vai no coração, isso é fé. Agora, sabe aquela história quando você ora assim e fala assim: Deus, eu estou orando, mas faça a tua vontade. Deus faz a vontade dele, não tenha dúvida disso. Mas quando a gente ora dessa forma, a gente passa a responsabilidade para Deus. Fala assim: eu só estou orando, se o Senhor quiser, o Senhor faz. A minha função é orar. Queridos, isso não é fé. Isso não é fé. Por quê? Quando nós oramos assim, nós até duvidamos de que Deus vai fazer. Ou então, quando simplesmente você pega e ora por obrigação. Sabe o crente 6 horas? 6 horas por mim? Todo mundo vem, né? 6 horas. Então vamos orar. Tá? Mas ora às vezes para livrar. Vamos orar. Deus, ora. Às vezes você nem sabe o que você orou. Isso não é fé, queridos. Fé é uma certeza. Certeza que quando você ora as coisas vão acontecer. É acreditar naquilo que você ora. Isso é fé. Fé, quando em Hebreus 11:6 mesmo aí fala o seguinte, que sem fé é impossível agradar a Deus. Pegou pesado, hein? Quer dizer, que se nós não tivermos uma fé suficiente, nós não estamos agradando a Deus. Então, se fé é uma convicção, é uma certeza daquilo que nós oramos vai acontecer,
puxa vida, acho que eu preciso repensar algumas coisas de quando eu oro. E aí, tem aquela história que quando os discípulos chegam para Jesus, e eles foram orar por um endemoniado, e o demônio não saiu, e Jesus falou o seguinte: olha, homens de pequena fé. Depois essa casta, tudo bem, mas o fato é que se vocês tivessem fé como um grão de mostarda, vocês diriam a esse monte: sai daqui e vai para lá, e ele iria. Vocês conhecem grão de mostarda? De manhã, alguns não, mas sabe aquele grão essa pimenta do reino, de pedaço, de bolinha, é menor que aquilo. A mostarda é menor do que aquilo. Então, uma fé daquele tamanho, se vocês orassem para esse monte sair daqui e ir para lá, isso iria acontecer. Isso é fé. Fé é uma certeza de que as coisas vão acontecer. E Tiago 1,6 fala assim: escuta, se vocês oram, quando vocês pedem, realmente acredite que Ele responderá, porque não duvide, porque quem duvida é como as ondas do mar. Às vezes eu acredito, às vezes eu não acredito, às vezes eu oro com fé, às vezes eu não tenho tanta fé. Então, não é algo interessante nós titubearmos quando nós estivermos orando. Na verdade, não é uma orientação. Sem fé é impossível agradar a Deus. E se a nossa fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, faria muito mais mudança nas nossas vidas. Como é que está a sua fé nesse sentido? Quando você ora, você realmente acredita? Aquilo que você fala passa no seu coração? Ou você simplesmente ora por obrigação, mas não acredita muito? Mateus fala: peçam e vos será dado. Nossa, mas tanta coisa que eu peço nem acontece. Às vezes pedem para esbanjarem nos prazeres, a palavra fala, né? Agora, quem é o pai que quando o filho pede alguma coisa, ele não dá? Veja, a fé, ela move o nosso interior. Nós não vamos ter fé na nossa oração, mas quando a gente pede para Deus na certeza de que Ele vai fazer. É isso que é fé. Vocês, alguns guardam os seus arquivos na nuvem. Vocês têm nuvem? Tem? O iCloud? Põe lá na nuvem. Você sabe onde é que é essa nuvem? Não tem nem noção onde é que é essa nuvem. O fato é que você sabe que o teu arquivo está na nuvem. E quando você quer o arquivo, você vai na nuvem, você traz o arquivo, abre no seu computador. Se você falasse assim: eu não vou nem gravar na nuvem, porque eu não sei se a nuvem existe, e vai que eu guardo na nuvem e esse negócio some. Quem mexe com a parte do computador sabe. Quando você acessa a nuvem que tem lá 1 GB, 10, 15, 2 tera, você paga por isso? Mas você vai na nuvem e você acessa e abre aqui no teu laptop. É loucura isso. Só que a fé é muito semelhante. Você tem a certeza de que Deus que está lá ouvindo você vai acessar Ele e Ele vai fazer as coisas acontecerem. Amém. Isso, queridos, que é fé. É a certeza de que o teu arquivo está na nuvem. E quando você acessar, ele vem para o teu computador. Você tem a certeza de que Deus está lá ouvindo você, e a tua fé vai fazer
baixar o arquivo de cura, de graça, de alegria, de resolução das suas coisas, de abençoar seus filhos. Queridos, quando Isaac orou para abençoar os filhos, ele teve uma atitude de chegar e impor as mãos, abraçá-lo, gastar tempo com ele. Teve uma maldade no meio? Teve, mas Isaac foi justamente aquilo que nós devemos ser. Não basta a gente ter fé, nós temos que materializar isso daí, nós temos que ter atitude em relação à fé. Vamos ver os nossos filhos, nós oramos por eles, é importante a gente estar junto com eles, nossos netos, nossos amigos, tá? É importante a gente estar junto com eles, ter atitude de chegar e abençoá-los. Filho, Deus abençoe você. Vamos orar? Vamos orar. Orar pelo seu amigo, orar pela cura de alguém. Atitude de chegar e falar assim: Deus, vamos baixar o arquivo da cura aqui. Eu tenho certeza de que o Senhor vai fazer. Essa certeza brota no coração. E toda a nossa oração, quando a gente faz movido por compaixão, Jesus, todas as vezes que havia cura, a palavra anterior fala assim: e Jesus, movido de íntima compaixão, lembram disso? Acontecia, movia algo no coração de Jesus, e ele orava e as coisas aconteciam. Sabe uma coisa que é assim constrangedor nas nossas igrejas hoje, na minha vida, é que quando Jesus fala que os sinais iriam acompanhar aqueles que creem, e vocês farão coisas maiores do que essa ainda, Jesus está falando assim: onde vocês vão, os sinais vão acompanhando. Sinais de cura, libertação, sinais de mover a situação. Vocês vão, os sinais vão juntos. E nós não vemos isso hoje nas nossas igrejas, queridos. Quando ocorre uma cura, parece que põe no Facebook lá como se fosse uma coisa extraordinária. Nós não vemos isso hoje. Falha nossa? Tenho certeza que sim, não é falha de Deus. Deus não falha. E isso, eu acredito que seja essa busca capenga que nós fazemos desse Deus que tem um acesso maravilhoso. E muitas vezes falamos: não vou nem pedir essas coisas porque, puxa vida, né? Deus tem tanta coisa para se preocupar. Eu já ouvi isso. Queridos, nós temos um acesso direto a Ele, que foi através de Jesus. Nós temos acesso direto ao Pai. Nós temos um acesso à nuvem. Por que nós não vamos fazer isso? Nós temos, queridos, essa oportunidade maravilhosa. E nós temos que fazer as coisas materializarem. A nossa fé precisa materializar. Nós estamos orando por um motivo específico? Estamos. Vamos acreditar que isso vai acontecer. Não é pensamento positivo, não é isso, mas é essa certeza. Fé é a convicção de coisas que nós não vemos. Fé é uma certeza. Acreditar, perseverar. Se Isaac, Deus havia dito para ele: você vai ser pai de muitas nações. Rebeca não tinha filhos, não conseguia ficar grávida. Ele ficou 20 anos orando. Se chega uma hora ele fala assim: Deus, o negócio é o seguinte, quando o Senhor quiser, o Senhor dá filho, não vou orar mais, chega. Deus iria fazer? Acredito que sim, porque era plano dele.
Mas Ele dá sempre a oportunidade para que nós nos acheguemos a Ele e nós perseveremos em oração. 1 ano, às vezes a gente ora uma semana, desiste. A gente ora 1 mês, desiste. Isaac orou 20 anos. E as coisas aconteceram. Pela perseverança de Isaac, acredito que sim. Pela graça de Deus, acredito que sim. Pela misericórdia do Senhor, acredito que sim. Mas Deus conta com isso nas nossas vidas. Senão, nós simplesmente seríamos marionetes e Deus moveria a gente onde Ele quer. Mas Deus conta conosco. Deus conta com a nossa atitude. Deus abençoa os nossos filhos? Sim. Mas Ele conta que nós cheguemos e oremos por eles, e abracemos eles. Deus conta que nós venhamos à igreja e discutamos essas coisas aqui. Deus conta com isso. Você poderia estar na sua casa hoje assistindo Fantástico, começando agora, 8h30. Você poderia estar na... O que você está sendo ministrado do Senhor estando na sua casa? Ou no Facebook. Tem alguns que ficam no Facebook na igreja. Vocês sabiam disso ou não? Queridos, o que o Facebook ministra para vocês? Dessas monte de baboseira aí. Mas estarmos juntos, Santo Tem falou, importante a gente estar junto. A igreja, a gente ouve palavras do Senhor que aumentam a nossa fé. Primeiro, Isaac teve fé, e uma fé verdadeira. A segunda, Isaac teve uma atitude em relação à fé. Ele abençoou seus filhos. A terceira, Isaac esperou Deus agir. A ação completa da fé envolve isso. Primeira coisa, você tem que acreditar. A segunda, se você acredita, as coisas vão acontecer, você faz uma atitude, você materializa aquela tua fé. E a terceira, espera. Tempo de Deus é tempo de Deus. Eu tenho a convicção de que Deus não manda muitas coisas no nosso tempo, porque pode nos atrapalhar. Tenha certeza disso. Deus manda no tempo dele, mas ele fala assim, mas Deus tarda, mas não falha. Deus não tarda, Deus dá no tempo dele. Ele sabe o que é melhor para as nossas vidas. Quantas vezes nós falamos não para os nossos filhos, nossos funcionários? Não. E Deus muitas vezes fala não. Ou então simplesmente espera. Eu vou dar no tempo certo. Isaac esperou 20 anos, orando para que Rebeca ficasse grávida. E provavelmente, pensando do ponto de vista técnico, Isaac ficou tentando durante 20 anos fazer uma criança. Concorda comigo? Se ele simplesmente ficasse ali esperando, falou, Deus, dá um filho. E não chegava, né? Não chegava firme. Não ia acontecer criança. Mas Isaac estava naquela expectativa, ele estava na iminência. Deus vai dar um filho hoje. Deus vai dar um filho. E aconteceu, e as coisas ocorreram. Vamos ler em Gênesis 27. Gênesis 27, 29. Vamos abrir. A história, queridos, é muito rica. Se vocês forem ler desde 22 até 29, fala sobre a história de Isaac. Gênesis 27, capítulo 27, versículo 27 a 29, desculpa.
Olha nas bênçãos ali, quando Isaac abençoou Jacó, fala o seguinte: assim pois, nessa versão que eu tenho, fala assim: que Deus dê a você do orvalho do céu e fartura de grãos e de vinho da terra, que os povos sirvam a você e as nações o respeitem. Você dominará sobre os seus irmãos, e os filhos da sua mãe haverão de honrá-lo. Os que amaldiçoarem você serão amaldiçoados, os que abençoarem você serão abençoados. Bênção de Isaac sobre Jacó, o usurpador. Aí Esaú, naquela história: mas quando o senhor não tem mais nenhuma bênção? Isaac orou dessa forma. 27, de 39 a 40. Olha a bênção que Isaac deu para Esaú. Então Isaac disse essa bênção: você viverá longe da fartura da terra, afastado do orvalho do céu. Viverá pela espada que sempre estará em suas mãos, e servirá a seu irmão. Mas quando não puder mais suportar, você se libertará e correrá livre. Então veja, apesar de tudo, Isaac também abençoou. Ele estava falando: o seu futuro vai ser esse aqui, ó. Mas Deus também vai estar abençoando você. Deus vai estar controlando a sua vida. Isaac poderia simplesmente falar: escuta, eu só tenho uma bênção para você agora, sinto muito, você se vire. Mas ele simplesmente ouviu a direção de Deus e falou: escuta, Esaú, o negócio é o seguinte, olha, você vai ter dificuldade onde você vai estar. Você vai ter que lutar muito para conseguir as coisas, né? E você vai ter que servir o seu irmão. Pela fé, Isaac orou pelas coisas futuras que iriam acontecer. E Isaac, apesar de todas aquelas mazelas que nós vimos ali, em todas elas, Isaac nunca duvidou do Senhor. Isaac foi um homem muito rico, até que quando ele estava em uma região, o dono da região falou o seguinte: olha, eu acho melhor você sair daqui porque você já está mais rico do que eu acho melhor você achar um outro canto. E Deus abençoava ele de uma maneira grandiosa, maravilhosa, e foi reconhecido como o pai da fé. Hebreus 11, vamos voltar lá para Hebreus 11, 13 e 14. Quando a gente, o terceiro ponto que eu falei, a gente precisa esperar, ter fé, pôr em prática e espera. Hebreus 11, 13 fala o seguinte, nessa versão que eu pus aqui: esses homens de fé que eu mencionei morreram sem jamais terem recebido tudo quanto Deus lhes havia dito que dariam, mas viram tudo o que os esperava adiante e ficaram realmente contentes, pois concordavam que esta terra não era a sua verdadeira pátria, mas que eles eram apenas forasteiros de visita aqui embaixo. Eles estavam com os olhos postos na sua verdadeira pátria, no céu. Fala aí. Não fala? Fala sim. Eles estavam com os olhos postos na verdadeira pátria, a pátria celestial. Então, quando eles viviam aqui, esses homens, esses heróis da fé, o que eles estavam esperando? Estavam esperando a pátria celestial. Hoje o Marcelino focou, Deus orientou ele a focar muito em Jesus. Gênesis 1,
A primeira coisa fala assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Gênesis 1. Quem é façamos? Jesus estava lá no Antigo Testamento. Jesus estava nessas situações de Isaac. Teve uma situação onde Jacó lutou com um homem vestido de branco. Pode ser Jesus? Pode ser. Daniel, nas visões que ele teve, ele viu um homem vestido de linho branco, reluzente. No Antigo Testamento, Jesus. Jesus estava lá quando Isaac mentiu. Jesus estava lá quando Rebeca fez um esquema. E Jesus estava junto com Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Vamos abençoar essa geração. Você imagina que dessa linhagem veio Jesus? Abraão, Isaac, Jacó, que depois Deus mudou o nome dele para Israel. E dessa linhagem veio Jesus. Imagina uma foto de família: Jesus e todos esses aí. Você viu alguém que mentiu, você viu alguém que sacaneou, você viu Sansão, que estava ali na história. Já pensou essa história? Uma foto panorâmica com todos eles, e Jesus assim: Pai, esses são os irmãos que o Senhor me deu. Um dia, queridos, nós vamos estar assim. Jesus vai estar falando assim: Pai, esses são aqueles irmãos de Piratininga. Nós temos uma foto aí? Tem foto aí? Tem? Pode pôr. Apaga a luz aqui um pouquinho só. Jesus vai estar falando assim: Pai, esses são aqueles irmãos de Piratininga que o Senhor me deu. É gente como a gente. Jesus não, mas é gente como a gente. Isaac tem as mesmas dificuldades. Abraão teve as mesmas dificuldades. Abraão também mentiu que Sara não era mulher dele. E as coisas aconteceram, simplesmente aconteceram. E eles são tidos como os heróis da fé. Pessoas como nós, gente como a gente. E que Deus conta conosco. E quando Deus, você fala assim: pô, Fábio, mas eu sou imperfeito. O fato é que quando Deus olhava para Isaac, Ele não olhava os pecados dele. Ele olhava: eu tenho a promessa para a sua vida. Eu tenho perspectivas com a sua vida. Quando Deus olha lá para as nossas vidas hoje, você pode até falar assim: puxa, mas eu sou um pouco pior do que Isaac. Só que quando Deus olha para as nossas vidas, Ele vê o sangue de Jesus, o sacrifício na cruz que Jesus fez pelas nossas vidas. Ele vê o povo de Piratininga adorando e louvando ao Senhor. Esses são os Isaques. Apaga essa luzinha aqui só para a gente ver. Nós somos esses Isaques de hoje. Nós somos esse daí que adoramos ao Senhor. E quando Deus fala assim: eu tenho perspectiva para a sua vida, eu tenho sonhos para a sua vida,